tarde a todos. Então a gente vai fazer a prece de abertura. A gente vai fazer um pouquinho mais rápido hoje a palestra, que a gente vai fazer uma pequena homenagem para o seu Jimenez. E depois ele vai estar até às 16 horas lá no memorial. Então nós vamos pedir a Deus, a Jesus, nós vamos agradecer a oportunidade de todos nós que conseguimos conviver com Ele, todas as nossas famílias, Mestre Jesus. Caminhe esse irmão, seja recebido pela espiritualidade, seja encaminhado. Ele que ajudou todos nós e todas as nossas famílias. Que Ele receba, ao chegar na espiritualidade, todo o carinho, toda a atenção. Ele que deu atenção a muitas pessoas nesses 40, quase 47 anos que Ele ia conviver junto aqui nessa casa. E eu te agradeço, Pai, por essa sociedade que nos ampara nesse dia e nos ajuda a entender que tudo são ciclos. Nos ajuda a compreender, Pai, que a morte, ela faz parte da nossa evolução. E Ele, como está escrito aqui no quadro, é apenas um adeus, um até breve. Temos certeza que logo, como eu disse hoje de manhã lá nas capelas, logo Ele vai estar aqui, puxando a orelha da gente, nos orientando, nos ajudando. Eu tenho certeza que é isso que Ele vai pedir para a gente no futuro. Pai, muito obrigado por esse irmão, pela família dele. Ele que pegava 2 ônibus para vir para cá. E graças ao bom Pai, algumas vezes eu tive a oportunidade de levar ele para casa. E cada ida para a casa dele, como era as idas com o seu Ramiro, que eu levei ele também muitos anos para casa, tudo era aprendizado com esses nossos irmãos. Obrigado, Pai, abençoa a família, o corpo físico, a alma dele, que com certeza já está desprendida, que ele seja muito bem encaminhado e não sofra, que assim seja. Bom, então, gente, como ele era um vacariano, e os vacarianos são um povo meio forte, talvez mais forte do que os caras de São Francisco, esse que vos fala, vindo lá do Juá. Vamos lembrar nessa palestra que o assunto era sobre domínio espiritual, do livro Caminho, Verdade e Vida. Aqui tem uma frase que representa um pouquinho do seu Jimenez. Eu só vou ler essa frase, né? Daí diz assim, ó: cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. Foi isso que ele fez, muito bem feito, aqui nessa casa, quando recebeu todos nós de braços abertos. Junho de 1988, eu cheguei aqui com a minha mãe, que está aqui, com a minha irmã mais nova, que passava por um período, a dor nos traz para cá. E essa minha irmã começou a dar convulsão todos os dias, e na ciência, na medicina, o cérebro dela não apresentava nada. E graças à indicação do meu primeiro chefe, que trabalhava aqui na quarta-feira, o Flávio Cassina, nosso ex-prefeito, eu vim para aqui, como muitos vieram para aqui. E a gente começou a tratar ele, tratar minha irmã, e da quarta eu vim para o sábado. Né? E fui recebido por ele, seu Ramiro Ranzi, meu primeiro professor aqui junto com o seu Jimenez, que desencarnou, o seu Ramiro desencarnou com 100 anos. Muitos conheceram o seu Ramiro. Trabalhava aqui, trabalhou no Roteiro de Luz, veio do Alunos do Bem, junto com o seu Divino Cavião, nosso fundador aqui dessa casa e de outras casas aqui na cidade. Né? Hoje até eu escrevi no Instagram, né? O seu Divino, o seu Ramiro, o seu Ney Brant, esse povo antigo que muitos conheceram aqui na casa, com certeza já estão
atualizando ele de alguma notícia. Já. Porque a gente teve o prazer então de conviver, eu tive o prazer de conviver com ele quase 36 anos. E ele que deu a oportunidade em julho de 1990 de eu começar a trabalhar como palestrante. A casa era pequena ainda, lá por a década de 90, a gente, alguns dias da semana, a quinta-feira a gente não tinha muitos trabalhadores, a sexta também. A casa começou em 77, mas tudo é devagarinho, né? Então o seu Jimenez, ele gostava muito de estudar com a gente. Ele, no sábado à tarde, lá na década de 80, que a gente ficava aqui com ele reunia os grupos de estudo, eram poucos na época. E aí ele trazia sempre um tema. E aí ele dizia assim, vamos ler um pouquinho, mas vocês podem perguntar o que vocês queiram perguntar. E ele nunca assim deixou de tirar dúvida. Eu estou vendo o Paulo aqui na plateia também, que lembra dessa época aqui, né? E outras pessoas, né? Então esse vacariano de sangue bom, que eu tive o presente de Deus assim de conviver com ele, a gente tem que lembrar dessas pessoas, pessoal, lembrar dele aqui na frente, e ele vai estar aqui na frente mais adiante nos acompanhando. E é assim que funciona. Depois de um tempo é eles que vão vir nos ajudar, que nem nos ajuda já outros espíritos desencarnados. É fácil para a gente esse dia 20 de janeiro? Com certeza que não. A gente perde um grande trabalhador aqui dessa casa. Por ironia do destino, hoje era o dia da palestra dele. Hoje era o dia da palestra dele. E eu troquei com ele em função das minhas férias, e era para ele ter feito sábado passado. Então o que eu posso dizer, né? Que mais 3 minutinhos eu já paro de falar. A gente só pode dizer gratidão a vocês, que é graças a vocês que hoje eu prometo que não vou chorar tanto, né? A gente começa a chegar perto dos 60 anos, né? Aí a minha mãe que está na plateia, que já fez 80, né? A gente sabe que a vida continua, Então vamos lembrar dele sempre com aquele sorriso dele, aquela calma, né? O esforço dele, e a gente vê nele o esforço de muitos pais em nos orientar, porque ele era um pai para nós aqui na casa. Ele era um pai aqui para nós. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo, de coragem, sempre calmo, sempre sereno. Eu vou brincar com os vacarianos que estão aqui na plateia. Ele era um vacariano diferenciado, assim, muito tranquilo, né? O povo dos campos de cima da serra, eu que sou de lá, muitos no passado, o povo era um pouco nervoso, meio bravo, né? Mas a doutrina espírita, como falou ali na frase, né? Ela nos esclarece e consola. Consola que é ele que vai proteger a gente daqui para frente, né? Nos orientar, e um dia a gente se encontra com ele novamente, né? Então eu agradeço vocês terem vindo. O velório dele vai até às 16 horas lá no Memorial São José, quem quiser dar uma passadinha lá, né? A família dele está lá. E vamos lembrar, Fanton daqui a pouquinho já vai ler também, a nossa presidente aqui da casa, e os espíritos de luz que estão hoje aqui, a gente dizer gratidão a eles de oportunizar da gente passar por ele, aprender com ele. Agradecer a Jesus pela doutrina espírita, que diz que não existe morte, existe sempre vida, mudança de ciclo, né? Então que todos voltem. Depois nós vamos fazer o passe coletivo também, né, Tício? Nós vamos fazer o passe depois. Que todos voltem para os lares de vocês, gente, lembrando só de tudo que a gente aprendeu com ele, aquelas palestras que ele trazia, os textozinhos escritos ali, os livros. Guardar não a dor, não a morte, guardar a pessoa boa, que a gente aprendeu muito com ele aqui. E a gente vê que não é os nossos títulos acadêmicos, apesar dele, na época dele, da minha mãe, de muitas pessoas não terem muita instrução permitida, tem pessoas que vêm para essa vida que não precisa de conhecimento acadêmico, eles já são espíritos muito evoluídos. Então eu termino dizendo, né, até mais a esse amigo que muito eu aprendi com ele, que assim seja.
Então nós vamos ler uma pequena homenagem que vem de todos os estudantes e trabalhadores da nossa casa ao nosso amigo. Se chama Para Nosso Amigo Jimenez. Hoje uma luz se apaga no plano terreno, para começar a brilhar no plano espiritual. Esta luz é Odacílio Jimenez, mais carinhosamente conhecido como Seu Jimenez, que todos aqui conheciam. Não há palavras para descrever toda a dedicação que ele empenhou pelo Jesus de Nazaré, desde a sua construção, onde participou com as próprias mãos, até a consolidação da nossa base doutrinária. Sempre fiel aos ensinamentos de Kardec e principalmente de Jesus. Um trabalhador exemplar em todos os sentidos. Comprometido com o Espiritismo e incansável no trabalho da seara do Cristo. Ele chamava Jesus o sol das nossas vidas. Sentiremos todos nós, sim, falta das suas broncas quando ele era firme com a gente. Às vezes nos deixávamos levar por momentos de orgulho, egoísmo. Nos sentimos cansados, fatigados, pensando em desistir. Ele, na sua generosidade enérgica, nos questionava. Vocês são seguidores de homens ou de Jesus? Levantem a cabeça e trabalhem pelo Jesus de Nazaré e não somente pelas pessoas que compõem o Centro Espírita. Só podemos agradecer a Deus pela oportunidade de conviver com Ele durante todos esses anos, assim como o Rondem nos colocou, e ter nos tornado seus amigos fraternos. Esses últimos anos dele, conosco, teve toda a liberdade que podia e que merecia. Aproveitou e trabalhou como queria. Agora, mesmo nos sentimos um pouco órfãos, mas só podemos ser gratos ao Seu Jimenez, onde ao longo do tempo ele passou para todos nós de conselheiro, mestre, professor, a amigo, e de amigo se tornou família, e sabemos que a partir de agora passa a ser o nosso protetor da nossa casa. Como sabemos que ele não se aquietava, não era de ficar parado em casa, logo estará aqui, nos dando um puxão de orelha quando merecermos, nos chamando para o trabalho. Hoje, com o coração dolorido, nos despedimos deste grande amigo. Mas é um até breve, pois sabemos que ele não conseguirá ficar longe dessa casa por muito tempo, que ele tanto amava. Logo vai estar nos auxiliando lá da pátria espiritual. Então, até logo, amigo querido. Vá em paz. Teu legado sempre estará conosco. A Sociedade Espírita Jesus de Nazaré te deve muito. E compensaremos este nosso débito, essa nossa dívida para contigo, continuando o teu trabalho incansável pelo Espiritismo, pela doutrina espírita e principalmente pelo trabalho na seara do Mestre Jesus. Repetindo quem ouvia falar, que ele dizia que Jesus é o sol das nossas vidas. Então, vamos continuar sempre com esse irmão no nosso coração. Como todos sabiam, né, ele gostava muito de poesia. Ultimamente ele andava muito poeta e nos cobrava bastante para que a gente pudesse ouvir esses
esses poemas que ele fazia com todo amor e carinho aqui para essa casa. E sempre pensando em Jesus e pensando em cada um de nós. Eu vou ler um dos últimos poemas que ele fez para os grupos de trabalho aqui da casa. E logo após, nós ficaremos com um pouquinho dele, que ele nos deixou agora, um presente nesse final de ano, para que a gente pudesse lembrar dele com muito amor e carinho. Resolvi escrever um poema assim, num tom de brincadeira, para homenagear os colegas do grupo de sábado e da sexta-feira. Grupo que permanece unido, com amor e muita fé, formando a grande família do Jesus de Nazaré. O que eu acho lindo nesse grupo é a fraternal união. Quando um adoece, os outros se unem na prece e na irradiação. Com muita sinceridade, no exercício da caridade, todos estendendo as mãos. Deus permita que este grupo permaneça sempre unido, pelos laços de amizade, se tornando mais fortalecidos. Eu tenho um pensamento que trago, guardado aqui comigo. Onde não existir amizade, a vida não tem sentido. Quando entro nesta casa, sinto uma luz que brilha. São os trabalhadores do Senhor, cada um com a sua planilha, preparando esse ambiente. Veja só que maravilha. Diante desta luz, agradeço a Jesus por fazer parte desta família. Otacílio Gimenez. A casa espírita, para mim, significa uma segunda família, porque é ali onde eu encontro meus amigos, ali onde eu refaço as minhas energias, é onde que eu me sinto bem. Então a casa espírita, para mim, principalmente é a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, onde que eu acompanhei desde o primeiro tijolo até o telhado, e para mim, então, ela é muito significante, porque é um encontro, o conforto espiritual, o encontro. Muito obrigada, gente, a todos. E eu gostaria de pedir para que a gente pudesse dar mais uma salva de palmas para o seu Gimenez, porque hoje ele está em festa, nos assistindo lá no plano espiritual. Muito obrigada pela presença. Como ele não gostaria que nós não trabalhássemos hoje, estaria aqui nos puxando as orelhas, né? Vamos convidar os nossos trabalhadores, então, do passe, para que, junto com o seu Gimenez, hoje possa nos trazer todas essas bênçãos que Jesus prepara para nós todos os dias. Mestre Jesus, abençoa o nosso irmão no retorno à pátria espiritual, Otacílio Gimenez. Abençoa os pais, as mães, os filhos que estão na plateia na noite de hoje, os espíritos de luz nos acompanhando, as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Nos desculpem um pouco da emoção, mas nem sempre a gente consegue seguir somente a fé raciocinada que também aprendemos com o Sr. Gimenez. O coração, Pai, hoje é de despedida, de saudade, de amor, de fé e de esperança. Abençoai os trabalhadores dessa casa, os estudantes, que possamos, como ele nos dizia, ser seguidor de Ti, Pai, Jesus, e não de homens. Pai, abençoa cada mãe aqui nessa plateia, cada pai, cada filho, cada pessoa. Abençoai os lares, que todos possam
voltar para os seus lares, repensando sobre o que realmente vale a vida, os bens materiais ou os bens espirituais. Sabemos que Jesus nos orienta de buscar os bens espirituais. Mestre Jesus, gratidão por permitir que nós todos podemos conviver todos esses anos. Nosso querido Seu Gimenez tanto nos ajudou, todos nós, nos orientou, nos amou e ainda nos presenteia com esses poemas que vão fazer parte da história da Sociedade de Jesus de Nazaré. Deus, obrigado, Pai. Jesus, abençoe a cada um. Voltamos, mesmo nessa momentânea tristeza, alegres pela oportunidade de conviver com o Seu Gimenez. E até breve, querido irmão. E que assim seja. Muito obrigado, gente. Desculpa um pouco da emoção, mas a gente aprendeu muito com ele e ele vai continuar nos ajudando. Então, quem puder, quiser aparecer lá no velório dele, no memorial, apareça. E para ele não puxar tanto a orelha da gente, venham estudar com a gente aqui na casa em 2024, quem puder vir estudar nos vários grupos, né? Vamos seguir o legado dele. O que era o legado dele, da doutrina espírita? Acolher as pessoas. Acolher as pessoas. Então, muito obrigado e mais uma vez, bom sábado, bom fim de semana a todos, gente.